doutora Denise Albano. Existem 22 frentes na Câmara dos Deputados. Como é que a senhora avalia essa iniciativa dos deputados? É uma reação firme. Sempre é bem-vinda a demarcação de uma posição clara de que as instituições têm que defender as suas prerrogativas, as suas competências. E quando senadores, deputados na Câmara e no Senado passam a obstruir a pauta de votações, é exatamente uma forma de pressionar os outros poderes, o Executivo, o Judiciário, chamar a atenção da opinião pública para um quadro de grave crise institucional. A questão da aprovação do marco temporal no Senado, da forma como já havia sido aprovado na Câmara, não foi nenhuma inovação apressada do Senado, já havia sido aprovado na Câmara e o Senado, como casa revisora, aprovou a delimitação do marco temporal no ano de 1988 para reivindicação de terras pelo que seriam povos originários, mas tivemos também a aprovação da urgência do Estatuto do Nascituro, como uma reação também a essa tentativa da ex-presidente, saiu, de aprovar ferro e fogo o aborto legalizado no Brasil até a 12ª semana. Já começamos a ver essas reações, a aprovação da urgência do Estatuto do Nascituro para proteger a criança que está sendo gestada, a questão da aprovação do marco temporal para não levar mais insegurança jurídica para o campo, a própria questão da obstrução de votações de projetos de lei, de matérias importantes, até que, de fato, se retome a normalidade institucional no país. O Supremo não pode se arvorar de órgão legislativo pleno. Então, o Congresso aprova o fim do imposto sindical, há cerca de 3, 4 anos, e o Supremo diz, não, o imposto sindical agora não é repaginado com um nomezinho mais palatável, mais agradável, que é contribuição para financiar centrais sindicais e sindicatos que bem sabemos que eles, na maioria das vezes, têm pouco compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores e muitas vezes são meras correios de transmissão de partidos de esquerda. Não é necessária essa reação, é aprovação de aborto, é liberação de drogas até uma certa quantidade não ser reconhecido que houve qualquer crime, qualquer ilícito, é a questão da volta do imposto sindical, é a questão do marco temporal, embora soubesse que estava sendo discutido, e de dizer que não, a qualquer tempo se pode reivindicar terra como sendo terra de origem indígena. Sua casa, quem nos acompanha. Certamente não há qualquer segurança de você ter ali aquela casa na zona rural ou até na zona urbana, viu? Vem um estudo antropológico e aí diz, não, isso aqui é terra de povo originário e pode você ser apiado, perder o seu direito de propriedade a partir exatamente dessa situação absolutamente aberta que será instaurada na ordem jurídica do país. Agora, certamente, os amigos do rei, dos poderosos, não serão importunados. Seremos nós, mais pobres, de classe média, que não temos influência política maior, não temos dinheiro para bancar caros advogados, é que ficaremos expostos a esse tipo de risco. Agora, os poderosos que ocupam Ipanema, cujo nome é indígena, né? Que ocupam Copacabana em suas coberturas, certamente aí com fortes laços com poderosos, esses jamais serão questionados no seu direito de propriedade. A verdade é que o Supremo esticou muito a corda, não é? Ele foi se imiscuindo, se intrometendo na esfera de competência do Legislativo. Citamos alguns exemplos, os parlamentares ali que se manifestaram também, e é essa a verdade. Como o último Carlos Jordi, deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, falou, a população cobra, então de que adianta
tanto custo ou ir votar, escolher seu representante, se na verdade as matérias relevantes do país, que deveriam ser debatidas, discutidas e aprovadas no Congresso, estão sendo todas elas decididas por um grupo não de 11 ministros. É ali um núcleo majoritariamente de ministros ligados à esquerda, desde os nomeados, escolhidos por Fernando Henrique Cardoso, até aqueles escolhidos por Lula e Dilma, e que impõem as chamadas pautas progressistas: aborto, legalização de drogas, fim do marco temporal, peleguismo sindical, e que querem empurrar a goela abaixo nos brasileiros. E como diz a jornalista e jogadora de vôlei, a Ana Paula Henkel, ela sempre diz: brasileiro, na maioria, eles estão cada vez mais, os brasileiros, aprendendo a gostar de política, tendo consciência de uma cidadania ativa que deve cobrar, que deve estar atento. Felizmente veio essa reação, que os deputados não se curvem, nem deputados, nem senadores, que nós continuemos a cobrar deles essa firmeza na defesa de suas competências, de suas prerrogativas, para que uma razoável estabilidade no país seja retomada, para que uma certa normalidade não se estabeleça e que nosso voto, a soberania popular, a representação que nós com voto delegamos a eles para nos representar, passe a ter algum valor, não é, Ivan, não é quem nos acompanha. Doutora Denise, são mais de 400 deputados que aderiram a essa obstrução em 22 frentes parlamentares. No Senado Federal, pelo que a gente viu na votação do marco temporal, foram 43 senadores contra 21. São 81 senadores, 21 votaram contra e 43 a favor da manutenção da Constituição. Será que esses 9 ministros, porque tem lá pelo menos o André Mendonça e André Mendonça e também o Nunes Marques, que estão votando de forma aparentemente mais seguindo a legislação, seguindo o que determinam as leis. Esses 9 ministros que não receberam um voto sequer, será que eles têm tanto poder para enfrentar uma conjugação de parlamentares, todos eles eleitos pela sociedade? Eu vejo exatamente com bons olhos, de maneira bem positiva, diante de vários meses em que um certo desânimo batia na gente, que acredita que o país deve caminhar dentro do marco do respeito à lei, da segurança jurídica, do respeito exatamente a direitos fundamentais, direito de propriedade, direito à liberdade de expressão, proteção à vida desde a concepção, e que vinha sendo absolutamente atropelado, desconsiderado pelo Supremo. Essa articulação, como você bem pontua, quer dizer, são mais de 22 frentes unidas, mas de 513 deputados, você tem cerca de 400 unidos na defesa dessas prerrogativas, numa espécie de recado para o Supremo, que aí atua também fortemente articulado com o Executivo. Basta, chega, nossos poderes aqui de legislar e fiscalizar o Executivo têm que ser respeitados. Porque o que tem acontecido é isso, não é, Ivan, quem nos acompanha? O Executivo não consegue, por exemplo, o PT claramente queria voltar com o imposto sindical. Sabe que mesmo comprando votos com emenda PIX, certamente a volta do imposto sindical não seria aprovado. E aí consegue-se via Supremo Tribunal Federal, numa manobra repudiável, porque quem decide se o trabalhador deve ou não financiar, e voluntariamente, como o Congresso aprovou, cada trabalhador decida se quer ou não se filiar e patrocinar, financiar uma entidade sindical. Eu vejo de maneira muito positiva essa conjugação, são 22 frentes, vai desde a frente da segurança pública, frente evangélica católica, frente da agricultura, e assim essa união suprapartidária
Veja que tem também o PL, o Partido Novo, certamente grandes segmentos do Partido Progressista que estão ali participando desse grande concerto, dessa grande concertação, dessa união, para dizer: basta, chega, vamos respeitar, como se diz no popular, cada um no seu quadrado, para ir avançarmos no que importa para o país.